Fala pessoal que nos acompanha aqui no Insta, tranquilo? Como é que vocês estão? Domingão à noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Como sempre eu peço, você que está chegando agora, por favor, vai dizendo aí se o som tá ok, se o som tá legal. Dá o teu like aí para que o Instagram mostre essa transmissão para mais pessoas. Me diz se vocês estão ouvindo bem. Oni Sport Stories, fala meu patrão, como é que você tá? Tranquilo? Tiago Ferreira, boa noite meu patrão. Ana Helena Costa de Souza, seja bem-vinda. O Iranda Costa, a professora Sandra Amorim, um abraço professora. O Ailton Bezerro, o advogado Ailton Bezerro, o Ranier Nunes está dizendo que está ok. Beleza então, vamos lá, minha amiga Shirley Beltrão, seja bem-vinda Shirley. Vamos lá, vamos começar a bater um papo nessa noite falando sobre uma pergunta que tem sido muito repetida, que tem sido muitas pessoas têm me feito, principalmente nesse momento que algumas cidades de alguns estados brasileiros, o delegado Bruno Veras, um abraço, grande delegado Bruno Veras, lá da região do Cariri, um dos grandes nomes da Polícia Civil do Ceará e do Brasil, uma pessoa que eu respeito demais, Bruno. Forte abraço para você. Talvez um dos melhores quadros policiais civis em termos de delegados desse país. Sempre um privilégio ter você. Bruno, que é nosso professor da pós-graduação do JUS 21. Minha amiga Chanquinha, um beijo, Chanquipu Bezerra. Beijo para você. Bom, então vamos lá. Como eu estava dizendo, talvez uma das perguntas que mais me tenham sido feitas tenha sido sobre a questão da atuação da polícia militar, como é que eu percebo, como é que eu enxergo a atuação da polícia militar nas cidades que decretaram lockdown, nas cidades e nos estados onde os governadores e prefeitos estão mantendo todo mundo de quarentena. Eu, inclusive, hoje, tanto aqui no meu perfil, no Giovanni Moraes 2, como no meu outro perfil, eu coloquei aquelas figurinhas no Stories para as pessoas perguntarem. E eu até respondi lá no PDG Sarcástico, eu até respondi umas duas pessoas que me perguntaram sobre a atuação da Polícia Militar. Mas eu vi que começou a chegar tanto lá e tanto aqui nesse perfil, e como é muito difícil você dar uma posição completa só respondendo lá aquela pergunta do Istras, eu preferi parar de responder essas perguntas lá e fazer uma live, externar com mais detalhes o que eu penso sobre isso. E aí, se você me mandou essa mensagem lá no outro perfil, ou nesse perfil aqui, eu não respondi, é por esse motivo, tá certo? Eu peço desculpas a vocês. Bom, eu quero dizer a vocês que eu vou fazer uma análise técnica, uma análise jurídica, mas é impossível fazer essa análise sem externar uma opinião pessoal. E eu entendo que eu tenho direito a essa opinião pessoal, eu sou professor, e no exercício da minha liberdade de cátedra eu tenho direito a essa opinião. Você não é obrigado a concordar comigo, você não é obrigado a achar que eu estou certo, eu não sou o senhor da verdade, mas você é obrigado a respeitar que, além de uma questão de ordem técnica, eu posso emitir uma opinião como cidadão. E por que eu estou dizendo isso? Por um motivo simples. Para que eu analise a atuação da Polícia Militar e para que eu possa me posicionar sobre o que eu acho que os policiais militares devem ou não devem fazer, eu tenho que fazer um juízo de ponderação prévio e preciso fazer um alerta a quem está caindo de paraquedas nessa transmissão. Eu sou professor de Direito Penal há 23 anos. Eu estou indo para o meu 24º ano de professor de Direito Penal. E fazem 23 anos que eu sou defensor irrestrito das corporações policiais desse país. Se você está caindo de paraquedas agora, se você está chegando agora, se você está começando a seguir o meu perfil agora, o meu canal do YouTube agora, talvez você não tenha percebido isso. Mas eu tenho consciência tranquila que há mais de 2 décadas, primeiro nos presenciais, depois nas palestras, depois quando veio o mundo online, há mais de 2 décadas eu uso toda a voz que eu tenho, eu uso toda a pouca projeção que eu tenho, a possibilidade de falar para as pessoas para defender o bom trabalho policial. O bom trabalho dos homens e mulheres da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro, enfim. Eu tenho essa consciência tranquila. E digo isso porque talvez o que eu vá falar agora não seja, vamos dizer assim, elogioso para algumas pessoas. Mas eu me sinto na obrigação de falar e tenho consciência tranquila que ao dizer isso, eu não estou desmerecendo as corporações.
até porque o meu histórico, até porque o meu passado é minha testemunha. Não são 2 anos, não são 3 anos, são 23 anos rodando esse país e usando sempre que posso a voz que tenho para defender Polícia Militar, defender Polícia Civil, defender Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Ano passado mesmo eu fiz quase 80 eventos, entre eventos públicos e eventos privados, cursos de especialização para corporações policiais, e sempre que eu pude eu fiz questão de levar a voz dos policiais para o público que me assistia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não tem como nós analisarmos a atuação da Polícia Militar sem atuar, e eu estou falando da Polícia Militar especificamente, vocês vão já entender por quê, sem analisarmos a questão inerente à legalidade e ilegalidade desses decretos de lockdown. Aí entra a minha opinião pessoal primeiro. Vou falar aqui de Recife, vou falar de Pernambuco, que é onde eu moro. Há algum tempo eu morava no Brasil, no país Brasil. Hoje eu moro no país Pernambuco. Pode parecer estranho vocês escutarem eu falar isso, mas eu vou fazer questão de repetir, vou fazer questão de explicar. Eu morava no Brasil. Eu era brasileiro, a minha nacionalidade era brasileira. Só que nos últimos dias eu deixei de ser brasileiro. Eu me tornei morador de um país chamado Pernambuco. Assim como minha mãe, ela não mora mais no Brasil. Minha mãe, ela mora num país chamado Ceará. Assim como meu primo Juninho, ele não mora mais no Brasil. Ele mora num país chamado Piauí. E por que eu estou dizendo isso? Porque todas as regras de pacto federativo, todas as regras elementares de constitucionalismo, que eu, desde que entrei na Faculdade de Direito do Recife, há mais, de 26 anos, 27 anos que eu entrei naquela faculdade, que eu estudo, eles foram sumariamente desrespeitados. Alguns governadores, isso é uma opinião pessoal minha, alguns governadores, como Paulo Câmara, Camilo do Ceará, Camilo Santana, me fugiu agora, Flávio Dino, se eu não me engano, do Maranhão, Dória, de São Paulo, Witzel, do Rio de Janeiro, estou citando alguns que vêm na minha cabeça, eles estão conduzindo os seus estados como se fossem estados independentes, como se o Brasil não fosse uma república federativa formada pela união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal. Eles estão tratando os seus estados como estados independentes e, por consequência, eles estão tratando as suas forças policiais, notoriamente a sua polícia militar, como se fosse, aspas, um exército desse estado independente. Ou o que é pior, uma guarda pretoriana desses estados independentes. Eu tenho muito, mas muita dor, o termo é esse mesmo, eu tenho muita dor de ver o país que eu nasci ser fragmentado por alguns governadores em alguns, aspas, estados independentes, no pior momento que isso poderia acontecer. Giovanni, mas espera aí, eles estão fazendo isso pelo bem do cidadão. Não, não estão. Eles não estão fazendo isso pelo bem do cidadão e, mais uma vez, isso é minha opinião pessoal. Só registrar a presença da jornalista a Kênia, eu vou dar uma dica a vocês. Quando terminar essa minha live, vão lá no Instagram da Kênia, é @kenia.wr. Kênia, manda de novo aí uma palminha para o pessoal ver seu Instagram. É Kênia com 2 Ns.wr. A Kênia mora nos Estados Unidos, ela mora próximo à Pensilvânia. E a Kênia hoje fez uma postagem que, se a imprensa brasileira fosse uma imprensa que tivesse real interesse em ajudar a solucionar a situação do Brasil, a imprensa ia lá no Instagram da Kênia, pegava a postagem que ela fez e replicaria em rede nacional. Eu estou dando essa dica. Quando terminar essa live, entra lá no Instagram da Kênia, deve ser uns 8 a 9 minutos a reportagem que ela colocou no IGTV dela, e vocês vão ver, vocês vão perceber o tamanho do apocalipse que estão criando para a gente, quando até nos Estados Unidos criaram um apocalipse para o presidente americano e para o povo americano sem necessidade. Dê uma olhadinha, vocês que gostam de jornalismo sério e independente, vocês não podem deixar de seguir a Kênia. Abraço, Kênia, parabéns pelo trabalho lá que você fez, que é fantástico o trabalho de jornalista que você fez hoje. Você merece ganhar um prêmio pelo que você fez hoje, você está de parabéns. Então, voltando para o que eu estava falando, esses governadores, eles criaram estados independentes.
E eles romperam com toda e qualquer lógica, toda e qualquer base de ordenamento constitucional e de regras constitucionais que eu, particularmente, ao longo desses mais de 20 anos aprendi. Eu não me considero um leigo em direito penal e não me considero um leigo em direito constitucional. E acho que 20 e tantos anos como jurista, 20 e tantos anos mais especificamente como professor, me dá o respaldo de dizer que nem nos meus piores pesadelos eu imaginei algo de tamanha ruptura de ordem institucional. Nós não vivemos mais em uma república federativa. De novo, nós não vivemos mais em uma república federativa. Talvez nós possamos dizer que vivemos numa confederação fraca de estados, aonde se o governador tiver alinhamento político com o governo federal, esse governador traz o seu staff, o seu estado para a federação ou para a confederação. Se o governador não tiver, ele simplesmente repudia. E no pior momento que isso poderia acontecer, você está vendo governadores fazendo política e muita gente chega para mim e diz assim, mas você não acha que o governador está preocupado com a saúde do povo? Não, não está. Isso é uma opinião minha. E por que eu acho que não está? Vou lhe dar um exemplo. Eu recebi hoje um vídeo do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará. Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará. Eu vou tirar aqui os comentários, depois eu trago os comentários de volta para quem quiser participar, tá? O pessoal fica falando muita merda aí nos comentários, então um povo imaturo da porra. Se você estiver gostando da transmissão, você senta o dedo no like. Se você não estiver gostando, paciência. Não posso fazer nada, não tem como dar o seu dislike aí. Então, eu recebi um vídeo hoje do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará. E eu achei de uma precisão cirúrgica o que eles falaram. Eles falaram que no estado do Ceará se decretou lockdown e se suspenderam os direitos fundamentais no estado do Ceará porque o senhor Camilo Santana está dizendo que precisa fazer isso para garantir a saúde da população. E no vídeo, desde 2016, que o Sindicato dos Médicos vem dizendo ao senhor Camilo Santana, senhor Camilo Santana, tem gente morrendo no chão nos hospitais. Desde 2016 que os caras estão postando vídeo dizendo, senhor Camilo Santana, existe um corredômetro. Sabe o que é um corredômetro? É um critério de mensuração de quantas pessoas estão nos corredores dos hospitais do Ceará. Desde que eu me entendo por gente, a saúde no Ceará é o apocalipse. Os caras em 2017, 2018 pediram ao governador do Ceará para não fazer Réveillon pagando milhões de reais a artistas. Eu não tenho nada contra os artistas famosos. Mas não gastar daquele tanto dinheiro com o artista e investir na compra de insumos elementares básicos para o funcionamento do Estado, da saúde do Estado. E isso não foi feito. Montaram um hospital de campanha em Fortaleza e desmontaram o hospital de campanha em Fortaleza sem botar um paciente dentro. As imagens estão na internet para quem quiser ver, porque infelizmente na mídia não vai aparecer. Aqui no estado de Pernambuco eu posso dizer a você a mesma coisa. Em 2016, desculpa, nós estamos em 2020. Em 2016, há 4 anos, teve uma pessoa, filha de uma senhora que mora com meu pai. Meu pai mora numa fazenda, num sítio no interior aqui de Pernambuco. Ele não mora nem na cidade não. Da rua de Serra Talhada para o local que ele mora são 18 quilômetros. E quando sai do asfalto da BR para chegar na casa dele são 5 quilômetros de estrada carroçal. Você vê que meu pai mora isolado. E lá mora 2 famílias que trabalham lá, inclusive uma das famílias tem uma pessoa, uma senhora, que cuida do meu pai, que meu pai tem 84 anos. E um filho dela se acidentou. Um filho dela estava trabalhando, estava campeando, trabalhando no campo e caiu de um cavalo, caiu de um jumento, na verdade. E o jumento bateu na cabeça dele com a pata. E ele foi socorrido à cidade de Serra Talhada e da cidade de Serra Talhada ele foi transportado para o Recife, para o Hospital da Restauração. E no começo meu pai não conseguiu contato comigo pela dificuldade de comunicação e quando ele conseguiu, o menino já estava no Hospital da Restauração. E eu estive no Hospital da Restauração, em busca dele. Eu, inclusive, tenho uma crônica, que é uma das minhas crônicas mais famosas, chamada Souza, O Negativo, que eu escrevi na primeira noite que eu voltei do Hospital da Restauração. E eu lhe digo, eu vi a antessala do inferno no Hospital da Restauração, que é o maior hospital de pronto atendimento de Pernambuco. Eu vi, não foi ninguém que me disse, eu vi a antessala do inferno lá.
Eu tive que sair ligando para conhecer Deus e o mundo, para achar assistente social. Eu tive a possibilidade, que nem todo mundo tem, de entrar naquela emergência do Hospital da Restauração, isso em 2016, para tentar localizar o paciente. E quando eu o achei, eu encontrei uma pessoa que estava com afundamento de crânio, laceração completa de mandíbula, com o corpo todo quebrado, deitado no chão, sem sequer ter um soro. E não foi porque as pessoas não queriam ajudá-lo, não. É porque não tinha como ajudá-lo, não tinha o que fazer. E para eu conseguir a remoção daquela pessoa foi muito difícil. E sabe a quem é que eu podia reclamar? A ninguém. E como ele, tinham centenas de outras pessoas nesta noite que eu tive que passar lá para poder localizar. Você não imagina o que é você encontrar uma pessoa ferida no chão de um hospital do tamanho da Restauração. Então, eu não acredito, professor Giovanni, cidadão Giovanni, eu não acredito que a preocupação seja saúde, seja salubridade do povo. Eu não acredito. E acho que o momento de romperem o Pacto Federativo foi o pior momento possível. Estão fazendo isso com aval do STF. Ok, o STF decidiu, vamos fazer o quê? E aí, eu percebo que a medida progrediu para algo que, se há um mês você me perguntasse se isso aconteceria, eu diria que não. Eu, inclusive, tem um live, está postada no meu canal no YouTube, onde, em conversa, não me lembro qual foi o professor, acho que foi Rabelo. Ele me perguntou isso, eu disse, Rabelo, eu acho que não vai chegar ao cúmulo de se decretar lockdown, porque lockdown presume estado de sítio. E estado de sítio é uma coisa tão exacerbada que nem o presidente da República, eu acho, que decretaria. E só quem pode decretar estado de sítio, estado de guerra, é o presidente da República, artigo 84 da Constituição Federal, é competência privativa e tal. Então, eu não acredito. E hoje eu estou vendo Recife em lockdown. Hoje eu estou vendo várias cidades em lockdown. Estou vendo cidades restringir o direito de ir e vir. Por exemplo, o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, adotou o que para mim é uma das medidas mais burras, se é que eu posso falar assim, de combate à pandemia, que é restringir a circulação de pessoas em veículos, quem pode aglutinar todo mundo no transporte público, com a redução de 30% da oferta de transporte público. Se a intenção é que todo mundo se contaminasse, parabéns, ele conseguiu em uma semana. Pernambuco começou isso ontem, a bomba vai estourar amanhã. Sábado e domingo já foi ruim. Amanhã, segunda-feira, é que a bomba vai estourar. Metrô parado, 30% menos de ônibus, e amanhã só pode circular placa par. Se eu quiser sair da minha casa amanhã, eu vou ter que sair de pés. Eu não posso sair de carro, não. Nem o meu carro, nem o carro da minha esposa tem placa par. Ambos têm placa ímpar. Eu vou ter que esperar para sair de carro na terça-feira. E se eu precisar sair amanhã, eu vou ter que ir de transporte público. Se a intenção é que a galera se contamine, parabéns. O prefeito da cidade do Recife está de parabéns. Então, são medidas que não são medidas minimamente razoáveis. Giovanni, você reputa essas medidas como inconstitucionais? Sim, eu reputo essas medidas como inconstitucionais. Mas quem é guardião da Constituição não sou eu. Quem é guardião da Constituição são os 11 ministros do STF. E os 11 ministros do STF resolveram dizer que o Pacto Federativo não existe mais. Resolveram dizer que nós podemos ter estados independentes no Brasil. E olhe, existem outros estados, como é o caso do Paraná, como é o caso de Minas Gerais, que me vem à cabeça agora, do próprio Distrito Federal, que óbvio não é estado, por lógico e evidente, que são exemplos de que não é preciso medidas draconianas desta natureza. Até porque o Rio de Janeiro está fechado há 60 dias e a desculpa era preparar o hospital e comprar respirador. Sabe quantos respiradores o Rio de Janeiro comprou? Nenhum, porque as licitações foram fraudadas, o governador mandou cancelar, demitiu o secretário de saúde hoje, já tem um bocado de gente lá no Rio de Janeiro preso e vão voltar a estaca zero de compra de respirador. Quando esses respiradores chegarem aqui, eles sequer vão ser mais úteis. O estado do Pará comprou respirador em adega de vinho que só serve para transporte dentro de USA, que são as unidades do SAMU, não serve para manter o cara entubado. Então, assim, essa ruptura institucional, que para mim é ilegal ao extremo, ela está respaldada pelo que o STF está dizendo. Paciência. E onde entra a figura da polícia militar? Bom, para eu dizer onde entra a figura da polícia militar, eu vou lhe narrar um fato que aconteceu comigo. Eu não posso falar dos outros, eu posso falar o que aconteceu comigo. Hoje é dia 17, é que minha placa é ímpar, hoje é dia 17. Hoje é dia 17/5. Por volta de mais ou menos umas 8h30 da manhã, eu saí da minha casa, fui até a empresa
até o meu curso. O curso estava fechado desde ontem. Ontem terminou uma gravação de meio-dia. E aí eu fui lá para ver se estava tudo certo, se tinham deixado todos os equipamentos ligados, que a pessoa que estava gravando ontem era novata. E aí eu fui até lá e na saída eu ia no supermercado e na farmácia. Ia na farmácia comprar leite para minha bebê e ia no supermercado fazer a feira da semana. E eu, ao sair da empresa, nas proximidades do Parque da Jaqueira, quem é de Recife vai localizar, tinha uma blitz do BPTran. E eu fui parado nessa blitz. O policial militar BPTran é o batalhão de policiamento de trânsito. O policial militar muito educado, se aproximou, fez a abordagem, eu estava de máscara também, ele também fez a abordagem. Não pediu o documento do veículo nem habilitação. Eu, por ato de costume, quando eu fui abordado, eu tenho um hábito. Quando eu sou abordado, eu baixo o vidro, porque eu parto da premissa que o policial que está do lado de fora não tem visão de raio-x, não tem a obrigação de saber quem vem dentro do carro é um cidadão de bem ou não. Então, eu baixo o vidro, tiro o carro de marcha, puxo o freio de mão e coloco as mãos no volante. Giovanni, você é bandido para fazer isso? Não, eu faço isso para facilitar o trabalho policial, não me custa nada. Quando o policial chegou, fez a abordagem, disse, bom dia, cidadão, tal. Eu, ato contínuo, já perguntei, habilitação, documento do veículo, habilitação do condutor? Foi a minha pergunta para ele. Ele disse, não. O senhor está indo para onde? Na hora que ele me perguntou se o senhor está indo para onde, eu parei para pensar assim. Eu posso dizer que estou indo voltando da empresa e indo no supermercado, mas aquilo me ofendeu. Não o policial. Eu quero que isso fique claro. Não foi o policial que me ofendeu. Não foi a pessoa. Eu entendo que ali é um servidor público, é um pai de família personificando o ente administrativo, vergando uma farda. Estava chovendo ali, estava chuviscando e eu tenho certeza que se ele pudesse, ele não estaria ali. Ele estava de folga em casa com a família dele. Então, quando eu digo que aquilo me ofendeu, não foi a pergunta da pessoa, do cidadão por debaixo da farda. Foi a pergunta do Estado nele personificado. Como diz o senhor Eli Lopes Meirelles, o doutrinador Eli Lopes Meirelles, grande doutrinador de direito administrativo, pelo menos eu estudei por ele, ele disse que o Estado, no sentido de ente administrativo, é um ser teórico e abstrato, que se incorpora nas pessoas, que se incorpora para as pessoas perante os seus entes, perante os seus agentes públicos ou políticos. Ali era um agente personificando o Estado, não era uma pessoa conversando comigo, era o Estado representado por aquele policial. E aquilo me ofendeu, aquela pergunta, porque aquela pergunta é típica de ditaduras. Aquela pergunta me remontou aos tempos de professor de história. A Gestapo, a Stasi, o DOI-CODE brasileiro. Me remeteu a ditaduras como, por exemplo, a chinesa, que você precisa de autorização para circular dentro das áreas de Xangai, se você for chinês. E aí eu respondi para ele, talvez nem devesse ter dado essa resposta, mas eu respondi. Eu vou exercer meu direito constitucional de ir e vir. E ele respondeu, e não foi por maldade, eu acho que foi até por treinamento. Ele disse, isso não é justificativa, cidadão. Quando ele disse isso não é justificativa, e mais uma vez, não é a pessoa, eu não tenho nada contra ela. E que me causou uma coisa muito ruim. Aí eu virei para ele e disse, bom, para mim proceda da forma que o senhor achar mais conveniente. Eu estava preparado para a apreensão do veículo. Eu estava preparado para voltar para casa andando. Eu estava preparado para ir para a delegacia. Porque me ofendeu enquanto cidadão. Eu me senti mal enquanto cidadão. Insisto pela 4ª vez. Não como policial, mas pelo fato de, em tempos de paz, num domingo de chuva, eu estar saindo da minha empresa e indo fazer feira e eu ter que justificar para onde eu estava indo. E alguém ainda achar, mas é pelo bem da coletividade. Não, não é. Não é. Se dissesse assim, a saúde brasileira vai melhorar, nós vamos passar 4 meses dentro de casa e daqui a 4 meses a saúde brasileira vai ser metade melhor do que era antes disso começar, eu acho que justificava isso você ficar em casa. Mas não vai. Infelizmente, não vai. E aí ele virou para mim e eu disse, não, pode ir, fica à vontade, bom dia. As palavras dele. Ele não foi mal educado, ele não levantou a voz, ele não me distratou, ele não praticou nenhum tipo de abuso, isso é preciso ser registrado. Eu simplesmente disse para ele, o senhor procedeu da forma que achar mais razoável, ele achou mais razoável me liberar. E eu notei que quando eu disse isso, e é por isso que talvez, ou na próxima vez eu não faça, eu notei que eu criei um constrangimento a um agente do Estado.
mais especificamente aquele policial. E eu percebi que aquele policial estava constrangido de estar ali. Não de ter me abordado, mas estar ali abordando. Fiz minha feira, comprei as coisas da farmácia, vim para casa e tal. Quando é mais ou menos umas 1h pouca da tarde, eu recebo no WhatsApp um vídeo de um jovem, deve ter uns 25 anos. Ele estava protestando no Rio de Janeiro contra o Witzel. Ele estava dentro do carro, se deslocando e protestando contra o Witzel, governador do Rio de Janeiro, chamando o Witzel de ditador. Eu não sei o contexto completo, para ser muito justo com vocês, eu não sei o contexto completo da ocorrência. Mas as imagens que eu vi foram os policiais militares abordando esse rapaz, efetuando e dando voz de prisão a ele. E ele perguntava, pessoal, está sendo preso por quê? E os policiais o prenderam, nas imagens que eu vi, porque ele estava protestando. Ele estava demonstrando o seu descontentamento com o que o Witzel estava fazendo. E aí seguraram ele pelo pescoço e ele falou uma frase, eu escutei essa frase quando eu tinha 15 para 16 anos de idade. E na hora que eu escutei ele falar aquela frase, me impactou muito. Porque eu tinha escutado essa frase na minha adolescência. Eu sei, inclusive, que ela é de um livro. Eu acho que é do livro chamado Da Guerra, de um general prussiano, mas eu não tenho certeza. Onde ele diz, homens justos cumprem ordens justas. Esse vídeo está até no meu outro perfil. Eu recebi no WhatsApp, botei no outro perfil. Alguém de dentro de um carro filmou. E ele grita, sendo capturado, segurando pelo pescoço. Homens justos cumprem ordens justas. E era a única coisa que ele estava fazendo. Ele não resistiu. Ele nem sequer botou a mão aqui no braço do policial que o pegava pelo pescoço. Ele simplesmente gritava. Homens justos cumprem ordens justas. E ele repetiu isso várias e várias vezes. E aí eu percebi que no final, quando estavam colocando ele dentro da VTR, da viatura, não botaram ele na gaiola, botaram ele, para ser muito justo, dentro da viatura mesmo. E aí quando estavam botando, tinha um outro policial filmando a ocorrência. E aí quando o cidadão chegou para se aproximar, o outro policial estava notoriamente constrangido, ele fazia assim, não atrapalhe não. Ele só faltava dizer, pelo amor de Deus, deixa a gente sair daqui, deixa terminar esse constrangimento. Você notava nos olhos do policial, quem viu o vídeo percebeu isso, não atrapalhe não, deixa a gente terminar aqui. E ele foi colocado na viatura gritando, homens justos cumprem ordens justas. E aí, depois dessa ocorrência comigo de manhã, depois dessa ocorrência que eu vi no vídeo e depois de tantas perguntas de policiais militares como deve proceder, eu vou fazer uma colocação, certo? E quero que vocês entendam que essa colocação é uma colocação que eu ponderei muito para fazer. Talvez muitos esperem que eu diga que os policiais não devem acatar essas ordens. Eu acho que muita gente, quando eu anunciei essa live, deve ter pensado assim, poxa, o PGG vai dizer para os policiais não acatarem ordem, para os policiais se rebelarem. Não, eu não vou dizer isso. Eu vou dizer para os policiais que me assistem agora, para os praças que me assistem agora. E quando eu estou falando aqui, eu vou dividir. Eu estou falando de tenente para baixo. Eu não estou falando de oficial intermediário para cima. Para quem não está acostumado com a hierarquia da caserna, quando eu falo oficial intermediário, eu estou falando capitão. Certo? Oficial intermediário, capitão, oficial superior, major, tenente coronel e coronel. Eu estou falando de graduados para baixo. Estou falando de aspirante, de primeiro tenente, segundo tenente. Estou falando de aluno de curso de formação de CFO. Estou falando de, sei lá, sargento, subsargento, cabo, soldado. Estou falando de tenente para baixo. Por quê? Porque é quem está na rua. Dificilmente você vai ver um capitão no VTR, a não ser que seja uma operação de grande porte. Mas quem está na rua é aspirante, é sargento, é cabo, talvez um tenente comandando uma área ali. É quem está na rua, é o policial que está na rua. E eu vou dizer para vocês, cumpram a ordem que vocês receberam. Giovanni, mas você não disse que a ordem era injusta? É. Você não disse que a ordem é inconstitucional? É. Você não disse que o Estado Democrático foi rompido? Disse. Você não acabou de dizer que homens justos cumprem ordens justas? Falei. Então é uma profunda incoerência você dizer para esses policiais que eles devem acatar a ordem dos oficiais superiores. Não, não é. E aí eu vou explicar por quê. Os nossos policiais militares, e eu estou falando especificamente deles, porque são eles que estão na rua, os nossos policiais militares estão sendo usados como guarda pretoriana dos governadores. Giovanni, eu não sei o que são as guardas pretorianas. Na história de Roma, os pretores
que tinham o poder acima, muitas vezes, do poder do Senado republicano, eles formavam exércitos particulares, chamados de guardas pretorianas, bancados pelo Estado, mas na verdade era uma força privada, e quanto maior a guarda pretoriana daquele pretor, mais força ele tinha dentro das cidades romanas, e aquela guarda pretoriana existia para cumprir ordem desses governantes. E esses governantes muitas vezes estavam mais preocupados com o interesse próprio do que com o interesse de Roma. Então, mesmo que a atuação desses policiais se equivala à atuação de uma guarda pretoriana, se equivala à atuação de... Eu evito fazer comparações históricas, porque toda comparação histórica tem um peso. Mas eu vou fazer uma comparação com os paladinos dos senhores feudais, que eu acho que vocês já devem ter visto em filme e série, aquelas pessoas de mais confiança que não estavam preocupados com a regra, estavam preocupados com o interesse do senhor feudal, o interesse do rei. Os policiais, nossos policiais, nossas polícias, em muitos estados, estão sendo tratadas assim. Mas, senhoras, cumpram a ordem. Se tem que ter algum tipo de desobediência, não é da parte de vocês. Sabe por quê? Porque isso só está acontecendo porque o staff concorda com o governador. Se os staffs não concordassem com os governadores, e quando eu falo staff, eu estou falando coronel, tenente-coronel, os majores, ou eles concordam ou eles se omitem. Porque se o staff não concordar com o governador, se o staff não concordar com a Casa Militar, essa ordem não chega na rua. E os senhores e as senhoras são tão vítimas quanto nós. Quando você vê um policial em operação na rua, fechando o trânsito, você vê um BPTrão, uma cavalaria, um choque, gente não permitindo que comerciante abra o comércio, entenda que aquele homem e aquela mulher por detrás da farda é tão vítima quanto eu, você e o restante da sociedade. E eu nem me sinto tão vítima assim. Papai do céu me deu o privilégio de entrar nessa situação tão dantesca numa posição privilegiada. Eu tenho minha casa, eu tenho, graças a Deus, uma condição econômica de, se preciso for, permanecer aí, sei lá, 1 ano em casa. Eu tenho a minha filha que está aqui comigo, está com a minha esposa, eu tenho um conforto para estar em casa, só que eu não posso tirar a sociedade por mim. Eu não sou o reflexo da sociedade. Eu sou uma pequena parte dela. E agradeço a Deus por ser uma parte privilegiada. Eu tenho que tirar a sociedade por quem está fudido, velho. Que é a maioria. Eu tenho que tirar a sociedade por quem não tem opção. Eu tenho que tirar a sociedade por quem, desde que se entende por gente, pega dengue, chikungunya, zika, tuberculose, malária, doença do rato, febre tifo, caganeira, dor de cabeça, e tem que se curar com chá e com remédio que a vizinha indicou, porque o serviço público de saúde não funciona. Eu tenho que pensar em gente que mora em casa, que quando sai da porta de casa está o esgoto correndo no céu aberto, as fezes e os ratos passando, e o filho acorda picado de muriçoca e mordido de rato. E ele não tem o que fazer, porque o Estado nunca fez saneamento básico. Eu estou pensando naqueles caras que ficam lá no Mercado da Madalena, que é onde eu vou todo sábado e todo domingo, lavando o carro, e que semana passada um chegou para mim, chorando e dizendo que não tinha um arroz para levar para casa, perguntando se eu não podia antecipar uma lavagem de carro. Antecipar o dinheiro de uma lavagem de carro. Porque ele não pode lavar o carro ali, porque se ele lavar o carro ele vai ser abordado. Essa é a sociedade. Aquele cara que amanhã vai ter que trabalhar e vai ter que se espremer no terminal da integração do Joana Bezerra, que tenha vírus ou que não tenha vírus, independentemente de ter sido planejado ou não ter sido planejado esse rodízio. Essa é a sociedade. Eu não aceito, eu não concebo, pelo fato de eu poder estar no apartamento, no andar alto, com o ar-condicionado ligado, tendo comida para comer, poder depois me deitar para assistir uma série no Netflix, eu não concebo que isso seja justificativa para mim, para eu fazer de conta que o cara que é porteiro aqui do meu prédio, que seu Rui, que está lá embaixo, trabalhando, ele tem 60 e poucos anos, falta 2 anos para ele se aposentar, eu não sei a idade dele certo. Que ele mora na casa da mãe, dentro de uma comunidade carente, que ele teve que vir para cá hoje, com bem pouquinho ônibus, e ele me disse que para chegar aqui de 6 horas, ele saiu de 3h30 de casa. Não é porque eu jantei aqui, que eu não vou me preocupar se a mãe dele vai comer. Ou se ele está se arriscando todo dia. E ele não faltou um dia sequer aqui na portaria do prédio. A sociedade não sou eu. Eu sou uma exceção. Mas não é porque eu sou exceção que eu devo me calar. E os policiais
principalmente quem está na rua, principalmente soldado, cabo, subsargento, fazem parte dessa população. E eles são tão vítimas quanto todo mundo. Por isso eu lhe digo, cumpra a ordem. E você que está sendo abordado por esses policiais, entenda, por mais errado que as ordens sejam, por mais absurdo que essa situação que nós vivemos seja, eles, infelizmente, estão tão sem opção quanto todo mundo. Sabe por quê, pessoal? Um soldado desse, que recebeu ordem de fazer uma operação dessa, que recebeu ordem de fazer uma abordagem, ele recebeu ordem talvez do aspirante que está lá comandando a guarnição. Esse aspirante recebeu ordem do capitão. Esse capitão já veio recebendo ordem de um planejamento de um staff, e esse staff está atuando porque o governador quer. Na hora que aquele praça, na hora que aquele sub que está na rua disser, eu não vou cumprir essa ordem, na hora que ele botar em prática, homens justos seguem ordens justas, a vida dele vai se tornar um inferno. Literalmente um inferno. Ele vai responder, ele vai ter PAD, ele pode ter IPM, vai ter anotação na ficha funcional dele, ele vai ser preterido em promoção, ele pode pegar a prisão administrativa e a vida dele vai ser um inferno. E ele é pai e mãe de família. A FEM que está lá, ela não está lá porque ela acha bonito, não. Ela é mãe de família, ela é filha, ela é esposa. O policial que está, o FEM é policial feminino, para quem não está acostumado. O policial militar que está lá, ele é pai, ele é filho, ele é irmão, ele é marido. Todo mundo tem feira para fazer, todo mundo tem conta de luz para pagar, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas broncas. E se ele não cumprir aquela ordem, ele se lascou. Não, Giovanni, mas a sociedade vai protegê-lo. Não, não vai. A sociedade não vai protegê-lo. E foi por isso que eu disse no começo que faz 23 anos que eu defendo polícia. E faz 23 anos que eu levo porrada. Eu que sou professor levo porrada porque eu defendo polícia. Quantas e quantas vezes eu não vi os policiais cumprindo com o dever levando porrada? Até porque a maioria das pessoas não tem a menor noção do que é o trabalho policial militar. O trabalho policial, o que dirá o trabalho policial militar de forma específica? Não vai. Ah, não, mas é porque o comandante dele vai ter pena dele. Não, não vai. Não vai. No mundo real, nenhum major vai arriscar correr o risco de perder uma promoção por causa do que um praça na rua fez em nome da sua consciência. Não vai. Não, mas os juristas vão chegar para defender. Não, não vão. Não vão. Veja quantos juristas, quantas pessoas que têm conhecimento do direito. Veja quantos juristas estão abrindo a boca para falar desse estado de coisas que nós vivemos. São muito poucos. Vocês não sabem o tanto de pedrada que eu levo quando eu falo isso. Vocês não sabem o tanto de lapada que a gente leva. O tanto de conselho que eu já recebi de pessoas que chegam e dizem, olha, faça isso não, espere. Eu não vou esquecer nunca de um conselho que eu recebi há uns 15 dias. Giovanni, espera para ver para onde o vento vai ufanar as velas. Quando o negócio começar a se resolver, aí você escolhe o seu lado. Porque isso é bom, porque o lado que ganhar vai fazer congresso, vai lhe chamar para palestra, vai comprar livro. A resposta que eu tive para dar para o cara foi, eu tenho convicções, não conveniências. Eu acredito num direito. E um jurista que não está disposto a defender o direito que ele acredita, ele não nasceu para ser jurista. Essa frase é de Rabelo, essa frase não é nem minha, é do professor Rodrigo Rabelo. Com educação, com base, mas eu sempre vou defender o que eu acredito. E eu acredito que essa situação é absurda. Mas eu também sei que na vida real, pouquíssimos juristas vão se manifestar para defender esses policiais. A corda só arrebenta do lado mais fraco. E nessa situação toda, dentro da estrutura do Estado, o lado mais fraco é polícia. O lado mais fraco não é nem saúde. Porque saúde goza de respaldo social e merece gozar de respaldo social. O lado mais fraco é polícia. O que os governos dos estados estão fazendo com seus policiais, principalmente seus policiais militares, é regredir em 40 anos uma percepção social de valorização desses policiais. Daqui a um ano a gente vai ver voltar a percepção da sociedade em relação à polícia militar, o que era há 20 anos atrás. Todo aquele trabalho de construção de uma ideia de valorização da polícia militar na cabeça do homem comum está sendo jogado por terra. E eu insisto,
Senhores e senhoras que estão na rua, vergando fardo, vocês são tão vítimas quanto nós. E por isso mesmo, não banquem o Batman. Honra é uma coisa importante, mas vocês estão submetidos a uma hierarquia de comando. Não quebrem. Porque na hora que vocês quebrarem essa hierarquia de comando, só quem vai se lascar são vocês. Ninguém vai chegar para defender no PAD. Na hora que tiver lá os 3 juízes militares, você sendo julgado na justiça militar, ninguém vai chegar para lhe defender. Na hora que você for tirado da rua e perder o seu PGES, ninguém vai chegar para lhe dar o PGES que vai complementar o teu aluguel, não. Na hora que você for preterido na promoção por merecimento, porque tu tem uma punição administrativa aí, ninguém vai chegar para dizer, não, mas ele estava defendendo a honra porque pessoas justas cumprem ordens justas. Não vão. Enquanto os juristas desse país não começarem a dizer, porque eu sou uma única voz. Eu sou um simples professor, nada mais do que isso. Que fala, sei lá, tive nos últimos 30 dias 4 milhões de visualizações nas minhas postagens no Instagram aqui. Isso não é o universo do direito brasileiro. Isso não é sequer o universo dos policiais do Brasil. E muitos sequer concordam comigo. Estão certos, eu não sou o senhor da verdade. Não adianta. Porque não vão chegar para lhe defender. Como não vão, quando passar isso, querer responsabilizar governadores e prefeitos. Eu não vejo esses governadores e prefeitos sendo responsabilizados. Talvez sejam, se caírem em corrupção, peculato, prefeito em crime do decreto 201/67, tiver investigação da Polícia Federal, mas a responsabilização da pessoa que deu a ordem não vai acontecer. Então, com muita dor no coração, eu lhe digo, cumpra. Cumpra. E a você, cidadão, eu lhe digo, não se cale. Mas não se cale contra os policiais. Não é haja contra os policiais, não. Entenda que esse policial militar que está na rua, ele está constrangido. Ah, não, mas tem gente que está achando bom. São os psicopatas, como tem professor psicopata, médico psicopata, gari psicopata, agricultor psicopata, astronauta psicopata. Mas em regra, os homens e mulheres de bem que compõem essas instituições, eles não queriam estar fazendo aquilo. Vocês estão irmanados no abuso, que não emana deles. Eu achei a postura do jovem, eu nem sei o nome do jovem. Se um dia eu tiver a oportunidade de conhecê-lo, eu vou apertar a mão dele. E vou dizer que ele agiu certo. Ele foi abordado, ele foi capturado lá no Rio de Janeiro, nesse vídeo que eu te falei. E em momento nenhum ele se revoltou contra os policiais. Em momento nenhum ele tentou bater nos policiais, ele tentou sequer se desvencilhar da abordagem. Ele apenas não se calou e gritou para quem quisesse ouvir. Pessoas justas cumprem ordens justas. Isso não deve ferir o policial da ocorrência. Isso deve ferir o comando. Isso deve ferir as pessoas que estão lá em cima. Isso deve ferir o staff que deu a ordem e que designou aquela VTR para essa ocorrência. Que faz de conta que não estão vendo que o que os governadores e prefeitos estão fazendo é criar um país ou vários países dentro do país. Eu tenho certeza que a frase daquele jovem, que para mim vai ser uma das frases mais emblemáticas de todo esse período que nós estamos vivendo, pessoas justas cumprem ordens justas, não é direcionada a nenhum policial que está na rua. É direcionada a quem dá o comando ou a quem aceita principalmente esse comando. Então, senhores e senhoras policiais, a atuação de vocês ofende a lei? Sim. Mas não porque vocês querem. Vocês estão submetidos a uma situação de coação. E não são vocês que devem quebrar a ordem. Hierarquia é fundamental na caserna. Não quebrem essa hierarquia. Não quebrem essa hierarquia. Mantenham a hierarquia. Preservem o adestramento. Preservem a farda. A instituição é muito maior do que vocês. Vou falar especificamente para a Polícia Militar de Pernambuco, que foi quem me abordou hoje. A PM é maior do que qualquer comando e qualquer praça. É uma instituição secular, de Estado, não de governo. E por mais que o governador queira torná-lo uma guarda pretoriana, esse governador vai passar. Esse tempo ruim vai passar. E a instituição vai permanecer briosa, de valor, como é desde o século XIX aqui em Pernambuco. Eu estou falando especificamente de Pernambuco porque foi a instituição que me abordou hoje.
a instituição de glórias na Guerra do Paraguai, nas lutas libertárias, a instituição que tanta coisa boa fez, como a Polícia do Ceará, como a Polícia do Pará, como a Polícia de São Paulo e tantos outros estados da federação. As pessoas passam, a instituição fica. Pessoas justas cumprem ordens justas. Esse recado não é para você, aspirante. Não é para você, sargento. Não é para você, cabo. Não é para você, soldado. Esse grito do jovem é para quem deu a ordem legal e para o comando que acatou a ordem legal. Mas vocês devem cumprir essa ordem. Por mais que doa a um jurista dizer isso, vocês devem cumprir essa ordem. Vocês devem se preservar. Vocês devem respeitar a hierarquia. Vocês foram treinados para isso. Vocês vergam uma farda que vocês herdaram de uma geração de heróis. De uma geração de outras pessoas que enfrentaram situações tão difíceis quanto essa. E vocês vão transferir essa farda e vocês vão transferir esse brio para uma nova geração de policiais que vai chegar. Não vai ser a geração de vocês que vai quebrar a hierarquia. Agora, cidadão comum, paisano, civil como eu, não se cale. Não se cale. Porque nós só chegamos a esse ponto pelo silêncio de tantos. Nós só chegamos a esse ponto porque as pessoas simplesmente acreditaram que tudo valia a pena para que a saúde melhorasse e pessoas não morressem. Infelizmente a saúde não melhorou. E triste e dantescamente, pessoas estão morrendo. Nós estamos perdendo nossa liberdade. Nós estamos perdendo nossa possibilidade de reclamar ao perdermos a nossa liberdade. E alguns estão perdendo a vida. Para que poucos, muito poucos, construam seus projetos pessoais, se valem de dor, sofrimento e da desnaturação do que deve ser a polícia militar. Dor e sofrimento de todos e a desnaturação do que deve ser a polícia militar. Essa é a minha percepção. Eu vou abrir para os comentários aqui rapidamente, mas eu lhe digo logo, eu não sou o senhor da verdade. Deixa eu abrir aqui para os comentários. Eu não sou o senhor da verdade. Você não é obrigado a acreditar em mim. Isso é o que eu penso como jurista. Isso é o que eu penso como professor. Você sempre vai me ouvir falando. Escute o que as outras pessoas têm para dizer. Escute o que os outros estão falando e crie sua própria percepção. Agora, se você acha que tem alguma coisa muito errada, se você acha que tem alguma coisa muito séria com o que estão fazendo com nossas instituições, não se cale. Eu tenho vergonha de dizer que muitos dos juristas que poderiam hoje estar respaldando a preservação do Estado brasileiro estão em silêncio. Então terão que ser os cidadãos, as pessoas comuns, que terão que reclamar. Porque, meu amigo, para perder a liberdade é ligeiro. Muito ligeiro. E nós já perdemos a nossa. Aqui em Pernambuco mesmo, que é onde eu moro, eu posso dizer. Agora, para recuperar a liberdade, demora. Demora pra caralho. E por mais que você ache que não tem onde reclamar, se você falar para duas pessoas, e essas duas pessoas falarem para mais duas, e essas outras duas falarem para mais duas, daqui a pouco vai estar todo mundo falando. Criaram uma narrativa, nos botaram para pensar de um jeito. Se nós estamos sem liberdade física, preservemos a nossa liberdade mental. E vamos mostrar que é possível se pensar de uma outra forma. Eu não sou paladino, não sou o senhor da verdade. Sou apenas um professor que lê e pensa. Se você concorda, compartilhe esse vídeo, posta lá no Stories e marca para outras pessoas verem, o perfil aqui é aberto. Se você não concorda, simplesmente esquece o que eu te falei. Mas é efetivamente isso que eu acho, é efetivamente isso que eu penso. Eu quero encerrar aqui deixando um abraço e deixando minha continência e deixando os meus respeitos aos homens e mulheres que compõem as mais variadas corporações policiais nesse país. Mas mais especificamente eu queria deixar minha continência e eu queria deixar o meu respeito aos policiais militares do Brasil, do Rio, São Paulo, Pará, Piauí, Pernambuco, todos os estados, Minas Gerais,
Eu estou citando esses que estão em lockdown mais especificamente. Eu quero deixar a minha continência para os homens e mulheres que todos os dias estão vergando gandola, coturno, colete balístico, colocando uma máscara, saindo de casa e indo enfrentar uma situação que na normalidade já é terrível e que na normalidade está quase insuportável para a maioria das pessoas. Eles estão enfrentando isso e estão enfrentando isso sabendo que muitas vezes as ordens que eles estão recebendo são injustas. E vocês estão preservando a hierarquia, vocês estão preservando o juramento que vocês fizeram, vocês estão preservando o lema maior que é força e honra, vocês estão preservando a farda. Porque essas pessoas vão passar, mas a sua farda vai permanecer. E eu sei o quão difícil deve estar sendo para vocês. Eu tenho certeza absoluta que deve estar sendo talvez uma das situações mais difíceis que uma pessoa razoável tenha passado dentro da Polícia Militar em qualquer lugar desse país. Por isso, meu muito obrigado. Meu muito obrigado pela ponderação de vários. Meu muito obrigado pela coragem de todos. Meu muito obrigado pelo senso de hierarquia e de disciplina de vocês. E meu muito obrigado por conter a revolta que eu sei que muitos de vocês alimentam no peito. Podem os juristas do mundo todo silenciar. Enquanto eu tiver um pouquinho de voz, enquanto alguém tiver interesse de escutar o que eu tenho para dizer, seja aqui, seja no Facebook, seja no YouTube, enquanto alguém tiver paciência para escutar as besteiras que um velho professor como esse fala, pode ter certeza que eu vou usar a minha pouca voz para defender os bons policiais, que são a grandíssima maioria. Os maus policiais eu quero que se lasquem, mas a própria corporação dá um jeito de expurgar. Mas os bons policiais e quem faz a polícia de verdade, que são vocês, tenentes, subtenentes, aspirantes, meio-tenente, segundo-tenente, aspirante, sargento, vocês merecem a continência não só minha, mas de toda a coletividade. Meu muito obrigado, Papai do Céu abençoe demais vocês. Que o serviço de vocês possa ser o máximo possível sem alteração. Que vocês possam voltar para casa. Que vocês possam se irmanar. E nunca se envergonhem. Nunca se envergonhem do trabalho que vocês estão fazendo. Quem tem que se envergonhar é quem acata essa ordem. Quem dá essa ordem e o comando que acata. Não vocês. E eu lhe digo. Eu não sei o nome do PM que me abordou hoje. Com certeza eu não vou lhe reconhecer, nem você vai me reconhecer. Mas se eu pudesse ser abordado por você de novo, eu lhe prestaria uma continência. E lhe diria um muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua educação e por compreender que nessa vida a gente tem que engolir muitas vezes algumas coisas por um bem maior. E o que você está trazendo é um bem maior. Quando isso passar, eu vou continuar no meu apartamento, na minha cama confortável, se Deus quiser, com a minha família. E você vai continuar na rua enfrentando monstros que só mudarão de nome para que a minha filha não precise enfrentá-los. E isso é motivo mais do que suficiente para eu agradecer hoje e sempre. Valeu, crianças. Boa noite para vocês. Papai do Céu abençoe todo mundo, que a gente possa começar a sair dessa situação tão dantesca, dessa situação tão terrível, e que a gente possa começar a recuperar a nossa liberdade, porque hoje nós não a temos. Valeu, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.